Maria leva o nosso clamor. Olha a Nossa Senhora aqui. Para o teu Filho, nosso Senhor. Para que o impossível. Para que o impossível. Olhe para ela, olhe. Possa acontecer aqui em nossas vidas. Me chego aos teus pés como pecador, e entrego tudo que tenho e sou. Leva os meus pecados, minhas limitações para Jesus, teu Filho Redentor. Ele sabe tudo, e Ele abençoa, e Ele cura e liberta. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu filho vai escutar. O teu filho vai escutar. Pois eu sei, se a Senhora clamar, o teu filho Jesus, o teu filho vai escutar. Peça com fé, Maria leva. Maria leva o nosso clamor para o teu Filho, nosso Senhor, para que o impossível possa acontecer em nossas vidas. Maria leva o nosso clamor para o teu Filho, nosso Senhor, para que o impossível possa acontecer em nossas vidas. Te pedimos, ó Mãe, que interceda por cada um de nós diante do teu Filho Jesus. Ora por nós, ó Mãe, para que possamos seguir o teu exemplo de discípula do Senhor. Ó Mãe, cheia de todas as graças, olha por nós, move o teu olhar em nossa direção, ó Mãe. Intercede a Jesus, para que possamos assim, ao teu exemplo, possamos servir a igreja de Cristo Jesus. Obrigado, Mãe, pelo teu amor, pelo teu sim, por estar conosco, por ser exemplo à igreja, ou por ser verdadeiramente a igreja. Nós confundimos, Mãe, o teu nome Maria com o nome igreja, porque tu és verdadeiramente a igreja de Cristo, o sacrário vivo do Senhor. Mãe querida, Mãe amada, te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por todas as graças que tu tem intercedido, que tem sido mediadora para cada um de nós. Obrigado, Mãe. Obrigado, Mãe querida. Te pedimos também neste domingo por todas as mães, que todas as mães possam seguir o teu exemplo, que possa vir uma graça especial sobre todas as mães aqui presentes, todas as mães que nos acompanham pelo programa Louvemos ao Senhor, uma bênção especial nesta manhã, para que as mães sigam a sua vocação de ser mãe, assim como tu disse sim para ser mãe do Salvador. Obrigado, Mãe querida, Mãe da Anunciação, Senhora nossa, Mãe de Deus e nossa Mãe. Aleluia. Queridos, eu vim falar para vocês agora, nesse segundo momento, sobre Maria, a discípula do Senhor, a discípula da verdade. Maria como exemplo para cada um de nós, como aquela que seguiu retamente o pedido do Senhor, que seguiu retamente as palavras que o Senhor dirigiu para ela pelo anjo Gabriel, viveu intensamente o seu ministério como mãe de Jesus, como mestra, para nos ensinar a cada dia como servir Jesus. Se nós queremos o exemplo de como temos que ser, é olhar para Maria.
Ela é o exemplo maior que os santos. Maria é o exemplo maior de santidade. Dela nós podemos copiar exatamente tudo para seguirmos Jesus. Aí você me pergunta, mas Francis, o que é ser discípulo? O que é ser discípula? Discípulo e discípula é viver inteiramente entregue ao seu Senhor. Seguir o seu Senhor, imitar o seu Senhor. O nosso discipulado depende das nossas ações. O nosso discipulado depende daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos realizando, das nossas tarefas diárias. Aí você pode perguntar para mim, a senhora que está nos escutando, mas Francis, eu cuido da minha casa, estou lá fazendo a minha comida, limpando a casa, mantendo a minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, como eu posso ser discípulo do Senhor? Você pode ser discípulo do Senhor, seguindo a sua vocação de mãe, na sua casa, onde você é. Dando exemplo para os seus filhos, dando exemplo para o seu marido, servindo a sua casa, morrendo para si mesmo para servir o outro. Isto é ser discípula. E se todos nós assim fizermos, nós seremos servidos uns pelos outros. Porque se eu sirvo a minha esposa, a minha esposa me serve, os dois estão sendo servidos. Deus criou uma dinâmica para nós discípulos, para não deixar ninguém desamparado. Um deve amparar o outro, um deve servir o outro em nome de Jesus. Porque nós somos discípulos de Jesus, nós temos que reconhecer isso e falar todos os dias ao amanhecer e ao dormir. Eu sou discípulo do Senhor, portanto eu sirvo a igreja deste Senhor. Nós temos que levantar, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar com o Senhor. Quem ama a Deus sobre todas as coisas aqui, levanta a mão. Nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas. E eu pergunto para você, o que você faz a primeira coisa na hora que acorda? Claro, abre os olhos. Logo depois disso, o que você faz? Bom dia, Senhor. É isso. Cumprimenta o Senhor, fala com Deus. Na hora de dormir, a última pessoa que você vai falar quem é? É Deus. Fala, Senhor, boa noite. Obrigado por este dia. Ó Senhor, como foi bom. Ó Senhor, não foi tão bom assim. Seja sincero com o Senhor. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, este Deus que eu amo sobre todas as coisas, tem que ser o Senhor da minha manhã, tem que ser o Senhor do meu dia, tem que ser o Senhor da minha noite, do meu dormir. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, e amando este Deus sobre todas as coisas, assim como Maria, aquela que amou a Deus sobre todas as coisas, e fez exatamente o que Deus havia pedido para ela fazer, com todas as vírgulas, com todos os pontos. Maria cumpriu a vontade de Deus na sua vida, e na humanidade, e na igreja. Eu convido a vocês a abrir a palavra do Senhor, lá em Mateus 13, versículo 46. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e eis meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, esta é a palavra de salvação para nós nesta pregação. E aí confunde as nossas cabeças, e muitos que não conseguem abrir o coração para o entendimento da verdade, só quer conhecer a verdade pela razão. São João Paulo II nos diz que para chegar à verdade, são como duas asas, a asa da fé e a asa da razão. Eu não consigo chegar à fé só pela asa da razão, nem só pela asa da fé, eu preciso das duas. Portanto, muitos não entendem essa palavra,
porque só querem compreender pela a razão, mas a fé nos explica com muito mais facilidade esta verdade, no qual foi proclamada agora para nós. Quando Jesus disse: quem é meu irmão, quem é minha mãe? A minha mãe são aqueles que fazem o plano, realizam a vontade de Deus. Neste momento, o que Jesus está dizendo, Ele está simplesmente dizendo que Maria é realmente a sua mãe. Que Maria, sem dúvida alguma, ela é a mãe de Jesus, porque ela, por excelência, realizou o plano e a vontade de Deus na vida dela. E eu digo mais, pergunto para vocês, de uma forma bem simples: se Maria não tivesse dito sim, se Maria não tivesse concordado, se Maria tivesse sido desobediente, ela teria sido mãe de Jesus, sim ou não? Não, não teria, porque Deus nos quer livres. Nós somos chamados a servir ao Senhor, mas dentro da nossa liberdade. Deus quer ouvir o nosso sim. Deus não vai fazer nada na nossa vida se nós não concordarmos. Então, Maria disse sim a Deus, e dizendo sim a Deus, ela realizou aquilo que Deus pediu para ela, portanto fez a vontade de Deus. Portanto, fazendo a vontade de Deus, Maria se tornou mãe de Jesus. Diz a palavra, só quem se torna mãe de Jesus é aquele que faz a vontade de Deus. Maria se tornou a mãe de Jesus, porque ela fez a vontade de Deus. Ela fez a vontade de Deus em toda a sua vida, como discípula. Discípulos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, os que fazem a vontade de Deus são chamados de irmãos de Jesus. Queridos, eu falo de uma forma mais dura neste momento, mas é para que nós possamos nos acordar, para saber, eu sou discípulo do Senhor realmente? Ou eu só falo de Deus da boca para fora? O quanto realmente eu realizo a vontade de Deus na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, onde eu fui chamado a estar. Se eu fui chamado ao trabalho, numa empresa, num banco, na rua, em qualquer lugar, é lá que eu tenho que exercer o meu discipulado. Se eu fui chamado a ser sacerdote, é no sacerdócio que eu tenho que realizar e que fazer a vontade de Deus e que ser discípulo. Se você foi chamado a ser dona de casa, trabalhando em casa, é na sua casa que Deus chamou para você exercer o seu discipulado. Será que nós estamos sendo discípulos do Senhor? Olha a condição que Jesus nos coloca para sermos chamados irmãos de Jesus. Para sermos chamados irmão de Jesus, é necessário que nós façamos a vontade de Deus. É necessário que nós possamos exercer o nosso discipulado. Aquilo que fomos chamados a fazer, fomos vocacionados a fazer. E fazendo, eu vou dar testemunho do Senhor. E fazendo, eu vou dar testemunho da verdade. Eu vou ser verdadeiro. Eu não vou inventar história. Eu não vou praticar o mal. Parece tão básico, mas são nas coisas básicas que nós realizamos a vontade de Deus. Deus não espera que nós façamos algo mirabolantes, algo muito grande. Deus quer que nós façamos as coisas pequenas, mas de uma forma plena, conscientes que nós estamos fazendo, porque o Senhor é Deus, e Ele me ama, e é o meu Senhor, e eu sou o seu servo. Eu sou o seu discípulo. Nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, o quanto nós estamos contando as histórias ou meias verdades. O quanto meias verdades, meia verdade não é uma verdade, é uma mentira, porque eu estou ocultando alguma coisa. Nós temos que ser verdadeiros, porque o próprio Cristo se autodenomina como a verdade. Então, se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que ser verdadeiro. Verdadeiro na minha fala, verdadeiro nos meus sentimentos, verdadeiro nas minhas ações. Se eu estou no meu trabalho, no meu emprego, eu tenho que ser verdadeiro no meu emprego. Eu tenho que fazer de tudo para ser um bom funcionário.
Se eu sou um chefe, um patrão, eu tenho que fazer de tudo para ser um bom patrão. Se eu sou uma dona de casa, eu tenho que fazer de tudo para ser uma boa dona de casa. Se eu sou um pai de família, eu tenho que me esforçar para fazer e ser um bom pai de família. Eu costumo dizer que não há nada que está pronto, feito, se alguém não fez. Se aqui nós estamos nos estúdios da Rede Século XXI, no programa Louvemos ao Senhor, se nós olharmos em nossa volta, nós falamos, que maravilha tudo isso. Como que alguém conseguiu, do nada, fazer tudo isso? Claro que pela graça de Deus, mas pelo esforço do homem. Alguém entendeu o chamado que Deus fez a eles, e colocou em prática aquilo que Deus estava dizendo para ser feito. Todos os dias, sem cessar, trabalhando. Queridos, não esperem as coisas caírem do céu, porque o último que caiu do céu está na profundeza mais profunda, desculpa a redundância, do inferno. Para as coisas se realizar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer, nós temos que realizar, sempre pela graça, pedindo a força do Espírito. Isso tudo aqui está construído, não foi num estalar de dedos, porque não existe coisas mágicas, existe o agir de Deus na vida do ser humano, assim como existiu o agir de Deus na vida de Maria, para que ela pudesse trazer a salvação para este mundo e ser verdadeiramente a discípula de Cristo. Para tudo isso ter acontecido, existiu o mover de Deus. Alguém ouviu um chamado e falou, eis-me aqui o discípulo e a discípula do Senhor. E trabalhou noite e dia sem cessar para fazer isso tudo acontecer. A gente acha, não, mas olha que gostoso, tudo pronto, mas alguém fez. Alguém fez. Eu pergunto para você, como é que está a sua vida? Como que está a sua casa? Como que está o seu grupo de oração? Como está a sua família? Será que você se entregou e se esforçou e trabalhou noite e dia, inteiramente sendo discípula e discípulo do Senhor, para que as coisas acontecessem na sua casa? Não estou dando bronca não, hein, queridos? Isso serve para mim também. Porque foi assim com a vida de Maria. Maria não tinha descanso. Eu imagino, eu falo isso muitas vezes, eu imagino Maria pegando na mãozinha de Jesus pequenininho, e passeando com Jesus, lá no Carmelo, junto com Santana, passeando com Jesus, ensinando Jesus a dar os passos, fazendo que Jesus pegasse um solzinho, uma vitamina D, lá no Carmelo, colocando Jesus para dormir, amamentando Jesus, dando banho em Jesus. Maria assumiu o seu discipulado, que era criar o Filho do Deus vivo. Queridos, vocês têm noção do que é criar o Filho do Deus vivo? Do que criar o próprio Jesus? Não temos, eu não tenho, você não tem noção do que é isso. Pois é, Maria assim fez, porque ela foi inteiramente entregue ao seu apostolado. Maria se entregou, ela esqueceu que ela existia para dar a vida a nós através de Jesus. A discípula do Senhor, aquela que fez todo o esforço para poder fazer a vontade de Deus. Essa sim se fez a mãe do Salvador. Não tem como ser irmão de Jesus se nós não fazemos a vontade de Deus, diz a palavra. Não tem como ser chamado irmão de Jesus e um dia, juntos, no céu, recebermos as nossas vestes alvejadas, como eu falei na pregação anterior, alvejada no sangue do Cordeiro. Não tem como receber essas vestes se nós não fizermos a vontade do Pai, portanto, se nós não formos irmão de Jesus. Porque se formos irmão de Jesus, nós seremos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, filhos adotivos pela graça e pelos méritos infinitos de Cristo. Mas para isso nós precisamos ser discípulos. Eu preciso ser discípulo. Você precisa ser discípulo da verdade, assim como Maria foi.
Nós precisamos ser discípulos nas nossas atividades, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como eu já havia dito. Mas, Francis, é tão difícil ser exemplo, ser sal e luz do mundo lá no meu trabalho. Pois é. Lembra que eu falei que o céu é para os valentes? É contra a nossa natureza que nós temos que ir. Eu vou citar novamente o Reinaldo Augusto, um amigo, que ele fala que quando ele quer, a natureza dele quer ir para um lado, ele vai para o outro, porque sabe que a natureza contraria a vontade de Deus. Então, se eu quero sentar e descansar, é hora de levantar e proclamar, e fazer, e lutar, e fazer de novo, porque foi assim que Maria fez. Ai, mas Francis, é muito difícil. Pois é, meus queridos, mas eu quero é o céu. Eu não quero um barranco para morrer encostado. Eu quero o céu, e o céu é para os valentes. O céu é para os valentes. E sempre que a nossa natureza decaída nos pede, está pedindo algo contrário que Deus quer de nós. Eu digo para vocês que para sermos apenas a nossa natureza, nós seremos filho de Adão. Mas se eu contrariar a minha natureza e fizer a vontade de Deus, eu serei filho do Deus eterno e irmão de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu não quero ser filho de Adão, do homem, eu quero ser filho de Deus Pai, eu quero ser irmão de Jesus, mas para isso eu tenho que dar o meu passo à frente, eu tenho que seguir os passos de Jesus. Sabe como que forma um discípulo? Prestem atenção, sabe como forma um discípulo? O primeiro passo para formar um discípulo é saber se esse discípulo já tem uma vida nova. Se esse discípulo já recebeu o batismo no Espírito. Se esse discípulo já reconheceu os seus pecados, já reconheceu que é pecador e que só quem pode nos redimir do pecado é Jesus. Isso é o homem novo. Isso é o homem novo. O homem novo é aquele que, batizado pelo Espírito, pela força do Espírito, reconhece os seus pecados e reconhece que só Jesus pode nos redimir dos pecados através da confissão, quando morremos para nós mesmos e o sacerdote nos dá absolvição pelo nosso arrependimento de coração. Aí nós já somos um homem e uma mulher nova. Esse é o primeiro passo para identificar um discípulo. Mas para formar um discípulo, é necessário ensinar para nós, ou para ele, o quanto nós nos relacionamos com Deus. Como que está a nossa vida de oração com Deus? Quanto nós falamos com Deus? Maria, no seu discipulado, falava com Deus todo dia, porque ela cuidava do próprio Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus próximo ali. O quanto nós que somos discípulos oramos, nos relacionamos com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus é a nossa fala. Ah, mas Francis, eu preciso de uma hora certa, definida, programada, minha vida é tão corrida, eu preciso de uma hora certa para isso. Bom, se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, é dirigindo o seu carro, é no ônibus, é no trem, é na rua, é mexendo a comida. Vou dar um exemplo, um testemunho. A minha mãe, que deve estar me assistindo nesse momento, pela Rede Século XXI. A minha mãe participou de um retiro de primeira experiência de oração, e lá nós ministramos o batismo no Espírito Santo. Clamamos para que minha mãe fosse batizada pelo Espírito Santo, orasse em línguas, e minha mãe na hora sentiu um poder, uma força, uma graça, um calor, uma brisa leve, um vento, tudo junto, mas ela não orou em línguas. Na semana seguinte, lá pela quarta-feira, o retiro foi no final de semana, lá pela quarta-feira, minha mãe cozinhando lá, mexendo na panela, e ela cantando as músicas da igreja, ela começou, sem perceber, começou a orar em línguas, fazendo a comida dela, porque ela estava em oração, e o Espírito estava preparando ela para orar em línguas, e ser batizada no Espírito Santo, glória a Deus. Queridos, o momento de orar é todo instante, eu tenho que estar em Deus, para permanecer em Deus. Como está a nossa vida de oração? Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque eu não vou ser discípulo, se eu não tenho um relacionamento com aquele que eu sigo, com aquele que eu quero realizar a vontade. Eu preciso conhecer a vontade daquele que me conduz.
eu preciso também silenciar para ouvir e buscar as respostas de Deus. Maria, a mãe do silêncio, tem até uma imagem de Maria chamada Nossa Senhora do Silêncio. Maria silenciava para entender Deus, porque só entendendo Deus que ela ia realizar e fazer a vontade deste mesmo Deus. Queridos, os discípulos precisam parar, nós discípulos precisamos silenciar para ouvir o que Deus tem para nós. E Deus responde se assim você perguntar. Se eu pedir testemunho aqui, muitos vão levantar a mão que perguntou e o Senhor respondeu. Porque é assim esse nosso relacionamento. Então eu preciso orar, mas eu preciso silenciar para ouvir a Deus, buscando a Deus, as respostas que Deus para mim. Eu preciso também, como discípulo, ser exemplo todo o tempo, todos os dias. Mas eu estou cansado já participo da igreja, sei lá quanto tempo, eu já tive essa primeira experiência com Deus, sei lá quanto tempo, mas hoje é tempo de dar testemunho, agora é tempo de dar testemunho, todo tempo é tempo de dar testemunho. O que é dar testemunho? É a forma que eu me visto, é a forma que eu falo, é a forma que eu cumprimento as pessoas, é o que eu digo, é o que eu faço, é o que eu deixei de fazer. Isso é dar testemunho para o Senhor como discípulo. Nós somos chamados, assim como Maria, a sermos discípulos da verdade. Nós somos chamados, assim como Maria, a sermos discípulos do Senhor Jesus. Nós precisamos também, como discípulo, orar pelos irmãos e com os irmãos. Quanto tempo faz que nós não oramos juntos com os nossos irmãos de comunidade, da igreja, da paróquia, ou mesmo da sua casa, marido e mulher, quanto tempo faz que vocês não oram juntos? Quanto tempo faz que você não ora um pelo outro? Marido, ore pela sua esposa, esposa, ore pelo seu marido. Eu diria, sem medo de errar, que o céu está com a reserva de bênçãos separadas para você pai, para você mãe, para a sua casa, para o seu filho, para os seus filhos, para a sua família. Muitas vezes nós reclamamos que a nossa família não está bem. Dobre o joelho e clame, porque o pai escuta uma mãe e um pai que ora pela sua família, pela sua casa. Não tenha medo. Olhe para o seu joelho agora. Quanto esse joelho está marcado de oração, ou quanto a sua boca está marcada por reclamação e murmúria. O discípulo do Senhor não murmura, o discípulo do Senhor entende, dobra o joelho em oração. É isso que nós temos que ser. Homens e mulheres de fé, orantes. Queridos, esta reserva que está no céu para nós, é para nós usarmos. É para nós ir lá buscarmos para o meu filho, para a minha filha, para a minha esposa, para a minha família, para a minha casa. Não tenha medo de orar um com os outros e para o outro também. Quanto tempo faz que eu não imponho a mão em oração pelo irmão, clamando por aquela vida, proclamando bênçãos, profetizando graça. O profeta é aquele que fala em nome do Senhor, portanto o discípulo. Vamos impor as nossas mãos, vamos parar de ter medo. Posso ser que eu vou me contaminar. Ore, maior é o poder do Senhor. Para ser discípulo eu preciso orar junto com os irmãos, e preciso orar pelos irmãos, assim como Maria fez. E precisamos também, meus queridos, perguntar, ou fazer as perguntas corretas. Quantas vezes nós fazemos perguntas como discípulos, ou quando estamos formando um discípulo, fazemos uma pergunta para o discípulo, mas uma pergunta errada. Faça a pergunta correta, na hora que for necessário, ou na hora que for fazer uma oração para alguém, ou na hora que for dar uma recomendação para alguém. Nós somos chamados, assim como Maria, a sermos mãe e irmão de Jesus. É tremendo quando Jesus fala que Maria, para ser a mãe verdadeira dele, ela precisava fazer a vontade de Deus. E foi exatamente o que Maria fez. O que Jesus ali estava dizendo é que, por isso que ela é minha mãe,
É verdade isso que vocês dizem? Que essa mulher que está lá fora é minha mãe. Por que ela é minha mãe? Porque ela fez a vontade de Deus. Porque se ela não tivesse feito, ela não teria sido a mãe do Salvador. E as portas do céu não teriam se aberto para nós, para que assim nós pudéssemos ter de volta a salvação. O religare, a religião. Para quem não sabe a palavra religião, no latim é religare. Tornar ligado novamente o céu e a terra, através do sim de Maria, através do seu discipulado, quando ela entregou-se inteiramente aos braços do Senhor e serviu inteiramente. O quanto nós estamos tirando de nós as nossas vontades, os nossos desejos, para servir ao Senhor, para fazer a vontade de Deus. Eu digo que a nossa matéria, a nossa carne, pede toda hora que nós façamos a vontade da carne, mas o Senhor clama todos os dias para que nós façamos a vontade do Espírito. Porque só fazendo a vontade do Espírito, eu estou fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Queridos, eu tenho 51 anos, mas eu conheci o Senhor com 16 anos de idade. Eu participei de uma vigília, participava de grupo de jovens, e fui convidado para participar de uma vigília da Renovação Carismática Católica. E eu fui sem saber exatamente o que era, eu nunca tinha participado de uma vigília, muito menos da Renovação Carismática Católica. E com 16 anos de idade lá eu fui participar desta vigília. E na vigília eu tive um encontro pessoal com Deus. A divisão dos meus tempos, do antes e do depois. Quero dizer que lá eu tive um encontro pessoal com Deus, eu consegui sentir Deus, eu consegui ter uma experiência profunda com Deus naquela madrugada, a noite inteira orando. Como eu amo aquela noite, como eu amo aquela madrugada. Aquela madrugada eu fui ao encontro do meu amado, do meu Deus, de Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Foi ali onde eu pude conhecer e entender quem era Deus verdadeiramente na minha casa, na minha vida, com 16 anos de idade. O Senhor me livrou de muitas coisas ao me chamar tão jovem. No final de semana seguinte, no domingo, eu fui para o grupo de oração. Aquele jovem que não conseguia falar, não conseguia abrir a boca, não conseguia nem olhar para o lado, ficava de mãos dadas, escondido quem estava na frente, puxando para alguém ficar na frente, com vergonha. No final de semana seguinte, este mesmo jovem começou a orar primeiro que todo mundo e proclamar que Jesus era o Senhor da vida dele. Ele tinha experimentado a graça do Senhor na sua vida. Ele tinha experienciado este amor que Deus tem para comigo e para com você. Com 16 anos eu tive essa experiência de estar em Deus. E de lá para cá, nunca mais eu esqueci deste amor que Deus tem por mim. E não é justo para com os outros eu não falar deste amor. Porque assim como foi tremendo na minha vida, assim como foi a divisão dos meus tempos, eu quero que para todos também tenham essa divisão dos seus tempos, do antes e do depois. Eu era uma pessoa antes de experienciar Jesus, e eu passei a ser uma outra pessoa depois dessa experiência. Isso não quer dizer que o demônio não bata todo dia na minha porta, que o demônio como um leão feroz não fica em minha volta, tentando, me puxando, me seduzindo. Eu não quero dizer que com isso a minha concupiscência da carne, a minha tendência ao erro, não esteja em mim, está, porque eu sou humano. Mas maior, muito maior é o amor de Deus pela minha vida, glória a Deus. Muito maior é a misericórdia de Deus. Muito maior é a ação de Deus. Porque como diz São João Paulo II, o santo é aquele que peca, reconhece seu pecado, se arrepende e não deseja voltar ao erro. A gente muitas vezes confunde o santo, que tem que estar todo mundo com aquela mãozinha posta, com a cabecinha virada de lado. Esse não é o santo é você. Nós somos convidados a ser santos na nossa casa, no nosso emprego, na rua, no ônibus, em todos os lugares onde estamos. É lá onde eu tenho que dar exemplo de santidade, é lá que eu tenho que exercer o meu discipulado, é lá que eu tenho que fazer a vontade de Deus, é lá que eu sou irmão de Jesus. É lá que eu tenho que ser irmão de Jesus. Não espere algo mirabolante para mudar a sua vida.
Não espere algo extraordinário. O mais extraordinário possível e impossível já aconteceu. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e garantiu em definitivo a nossa salvação, se assim nós abraçarmos. E pelos seus méritos infinitos, um dia chegaremos ao céu. Então não espere algo mirabolante na sua vida. É hoje o tempo de conversão. É hoje o tempo de ser discípulo do Senhor. É hoje o tempo de fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas. Numa gentileza, no fazer a comida bem feito, se entregar inteiramente àquilo que você está fazendo, só para repetir. As coisas são feitas porque alguém fez. Alguém se empenhou para fazer. E fez direito. Fez bem feito, porque entendeu a sua vocação. Queridos, a igreja do Senhor somos nós. A igreja do Senhor somos nós. Nós somos os seus discípulos. Nós temos que dar sinal para os outros que nós somos do nosso discipulado. Não há discípulo se não há aquele que faz a vontade de Deus. Não há irmão de Jesus senão aquele que faz a vontade de Deus. O texto cita os irmãos de Jesus, falam: ah, lá fora, Senhor, está tua mãe e os teus irmãos, como se Maria tivesse tido outros filhos. Claro que nós sabemos que não. No aramaico é uma língua, o aramaico era o que falava na época, é uma língua muito pobre de vocabulário, tem pouco vocabulário. Então, aqueles membros da família, os primos ou até parentes mais distantes, também era chamado de irmãos. Então, os parentes distantes que estavam com Maria eram chamados de irmãos de Jesus. Mas não eram filhos de Maria, e muito menos irmãos sanguíneos de Jesus. É que as pessoas querem ler lá e querem entender, mas precisa ir lá atrás, entender como era a língua na época, o que se dizia na época. Então, mãe de Jesus, Maria, os seus irmãos eram os parentes de Jesus que estavam lá com Maria, juntos, sendo chamados, queria falar com Jesus. E Jesus fala: para ser a minha mãe, para ser os meus irmãos, precisa fazer a vontade de Deus. Lembre da sua casa, lembre da sua família, lembre dos seus. Você está fazendo a vontade de Deus na sua casa? Você está fazendo a vontade de Deus no seu grupo de oração, na sua igreja? Você está fazendo o melhor de você? Porque na hora que nós chegamos no nosso melhor, no máximo que eu posso chegar, aí vem a mão de Deus e realiza o impossível. Nós queremos o impossível sem ter feito o nosso melhor. A nossa parte nós temos que fazer, para que Deus possa fazer o impossível. Deus não vai fazer o possível em nós. O possível foi incumbido a nós a fazermos. Para mim e para você. É possível fazer. É possível alguém construir isso. É possível. Como foi, está aqui. Agora, era impossível alguém ter dinheiro financeiro para fazer tudo isso. Aí Deus realizou a obra. Então, meus queridos, para que eu possa ter o impossível na minha vida, eu preciso fazer o possível. Eu preciso fazer o meu melhor. Você quer um milagre na sua casa, sim ou não? Sim ou não? Eu quero um milagre na minha casa. Para fazer um milagre, para acontecer um milagre na minha casa, eu tenho que fazer o meu melhor. Mesmo que o meu melhor aos olhos dos outros não seja tão bom. Mas Deus sabe qual é o nosso melhor. Deus sabe qual é o seu melhor. Para o impossível acontecer na minha casa, eu preciso fazer o meu melhor. Assuma um compromisso com Deus. Assuma um compromisso com Deus. Faça o seu melhor, que Deus vai fazer o impossível na sua casa. Amém, queridos? Deus vai realizar, porque é promessa. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse sim é chamado filho de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus é chamado irmão de Jesus. Será que nós já fazemos o nosso melhor? Sim ou não? Será que nós já fazemos, você que está em casa nos acompanhando, nós já fazemos o nosso melhor? Temos muito o que fazer. Lembremos que, quando nós fazemos o nosso melhor hoje, agora, na próxima vez que eu for fazer, ele pode ser melhor ainda. Porque a gente estica, vai aumentando
a nossa capacidade de melhorar. Se nós realizarmos o possível e acreditarmos que Deus realiza o impossível vai acontecer na minha casa, na tua casa. Nós clamamos por milagres. Nós temos que realizar o nosso possível. Nós clamamos por prodígios. Nós temos que realizar o nosso possível. Na sua comunidade, na sua igreja, na sua paróquia, o quanto você está fazendo o seu melhor lá? O quanto precisa de pessoas para limpar, para arrumar, para pregar, para varrer? E a gente, não é comigo, outra pessoa vai fazer, mas é você que foi chamado. Não, mas o padre não disse que sou eu que tenho que fazer. Mas é você que tem que fazer. Se você percebeu a necessidade, é você que tem que fazer. Faça o seu melhor na sua paróquia. Faça o seu melhor na sua comunidade. Porque se assim você fizer o melhor na sua paróquia, na sua comunidade, Deus vai realizar o impossível. Deus vai realizar milagres e prodígios. Deus vai olhar para nós, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, e nos reconhecer como irmãos de Jesus. Portanto, Filho de Deus Pai. Acesso à graça. E o milagre vai acontecer na minha casa, na tua comunidade, na minha comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sim de Maria, a salvação entrou no mundo. Força! Eu anunciarei Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Pelo sim de Maria, a salvação entrou no mundo. Eu anunciarei Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos ficando de pé. Você que está em casa, fica de pé. De frente ao seu televisor, de frente ao seu computador, de frente do seu celular. Que Ele está nos acompanhando aqui pela Rede Século XXI, no programa Louvemos ao Senhor. Ergue tua mão direita ao Senhor e fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos discípulos do Senhor. Eu e minha casa faremos a vontade de Deus, em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor. Reunidos aqui no cenáculo de amor, e pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde, o meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Oh, vinde, Espírito Santo, vinde, o meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima